versículo-chave, porque o texto é apenas um versículo. Então vocês podem continuar sentados, que daqui a pouco eu vou estar falando do versículo-chave, mas antes de estar falando desse versículo, porque daqui a pouco começa a ficar rouca, minha voz vai indo embora. Antes de eu estar falando desse versículo, eu vou estar falando duas palavras-chave. E eu vou estar falando também o conceito dessas duas palavras. E a primeira palavra é chamado. Repete comigo, chamado. E agora, escolhido. Não sei se vocês sabiam, mas existe uma grande diferença em ser chamado e ser escolhido. Pode ser que vocês estejam aí pensando, mas chamado, escolhido? Eu acho que é a mesma coisa, né? Chamado, eu fui escolhido. Eu estava até conversando isso no dia da viagem, eu e a gente estava conversando, e a gente estava falando sobre chamado, sobre escolhido, mas nada assim profundo. É apenas assim, chamado, escolhido, assim. Mas eu estava estudando e pesquisando e descobri algo. Na Bíblia, o chamado é a convocação de Deus para um propósito específico. Uma iniciativa divina que convida, guarde essa palavra, convida a pessoa a participar do seu plano de redenção. Seja para servir, seja para liderar, como Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, do Egito. Na Bíblia, escolhido significa ser selecionado por Deus para um propósito especial, não como um privilégio, mas como uma responsabilidade de cumprir uma missão, de dar frutos, de servir ao Senhor, o que implica aceitar o chamado. Primeiro eu falei convida, agora eu estou falando aceitar. Seguir a vontade de Deus e viver um relacionamento com Ele. De acordo com a Bíblia, a diferença entre chamado e escolhido pode ser explicada assim, vou explicar para vocês. Chamado é um convite de Deus. Como é um convite, você tem a liberdade de aceitar ou não. Quando alguém te convida para um aniversário, você, eu vou, não vou, eu tenho outras prioridades, eu não tenho tempo, eu tenho outros afazeres. Quando alguém te convida, vai lá em casa, mas será que eu posso? Será? Você tem a liberdade, né, Ju? A gente sempre, a Ju é uma amiga muito, muito, muito querida e muito antiga. E todas as férias a gente marca, né, amiga? E a gente fica tentando organizar as agendas pra gente se encontrar. Então é um convite. Ela fala comigo, Dani, tô fazendo um convite, Dani, você vai na minha casa? E eu tenho a liberdade de falar sim ou não. Não posso. O chamado, ele também é oferecido a muitos. Lá em Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado, ele também exige uma resposta. Sim ou não? Talvez. Precisa também ouvir, você tem que ouvir o chamado. Crer, você precisa crer que você foi chamado. E você precisa obedecer. Se você aceitar o convite e falar sim, você está obedecendo. Mas também pode ser resistido. Sou obrigada a aceitar? Não. Pode ser resistido. Pode ser ignorado. Às vezes o Senhor está te chamando e você está assim, Deus, não, eu não. A Bíblia chama ela. Senhor, eu não estou pronta. Por que o Senhor me chamou logo agora? Agora, Senhor, que eu ia início de ano, eu tinha várias coisas em mente. Eu queria fazer uma
faculdade, eu vou indo na academia, eu preciso organizar minha casa e agora o Senhor me chama. Ah, Deus, chama agora não, chama depois. Então você pode ignorar, você pode recusar. Agora, e o escolhido? O escolhido é aquele que respondeu o chamado. Antes era apenas um chamado, né? Mas como ele aceitou, passou a ser escolhido. Ele foi separado por Deus para cumprir uma missão, para cumprir um propósito específico. Ser escolhido envolve duas palavrinhas fortes. Envolve compromisso. Você precisa ter compromisso com as coisas de Deus, porque nós não podemos, levar as coisas de Deus na brincadeira. Requer também fidelidade. Muitos ouvem o chamado, mas poucos perseveram até se tornarem escolhidos. Porque muitos escutam, ouvem os chamados, mas até chegar, até ser escolhido, às vezes demora um pouco. E você precisa perseverar. Você não pode desistir. Você não pode olhar para trás. Você não pode achar que está demorando. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. As nossas vontades são diferentes. O nosso tempo é diferente. Deus, Ele continua chamando muitos, mas ser escolhido depende de uma vida de fé, de obediência, de entrega e de relacionamento com Deus. E o tema da ministração desta noite é chamados e escolhidos, do convite à missão. Então, primeiro nós somos chamados, e assim que a gente aceita, nós passamos de chamados para escolhidos. E o texto base dessa noite é Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós vivemos, igreja, um tempo em que muitas pessoas querem apenas as promessas de Deus, mas poucos querem um compromisso com o propósito. A Bíblia, ela nos mostra que existe uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. E hoje Deus, Ele te convida a refletir. Como temos respondido ao chamado dele? O Senhor, nesta noite, Ele está nos chamando para um grande propósito. E como você tem respondido a esse convite? Sabe por que Deus te chama? Você acha que Deus te chama porque você é bom? Não. Você acha que Deus te chama porque você é bonzinho, porque você é bonito, porque você é agradável? Não. Não é por isso que Deus te chama. Deus te chama porque Ele te ama. Deus te chama porque Ele tem um plano na sua vida. Deus te chama porque Ele quer te incluir você na obra dele. E Ele nos chama, não é porque nós merecemos, não. Ele nos chama pela graça. É pela graça que somos chamados. Deus chama pessoas comuns, como eu e você. Comuns para vivermos propósitos extraordinários. Lembre-se que um propósito exige uma resposta. Então, se você quer viver um propósito extraordinário,
medo. Ele achava que ele era totalmente incapaz. Mas Deus, Ele chamou a si mesmo. E isso acontece comigo e com você. Quantas vezes o Senhor está nos chamando e a gente está falando, mas Senhor, logo eu, né? Totalmente improvável, totalmente que não entende, tem dificuldade, que custa entender as coisas. Logo eu, Deus, mas é o Senhor. Ainda bem que é Ele, ainda bem que é Ele que nos chama, ainda bem que é Ele que nos escolhe. E Deus continua chamando hoje. Ele te chama, sabe para quê, igreja? Sabe para que o Senhor está te chamando nessa noite? Para servir. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Sabe para que o Senhor está te chamando nessa noite, igreja? Para você liderar. Oh, aleluia, aleluia. Sabe para que o Senhor está te chamando nessa noite? Para você viver em santidade. E Ele está te chamando porque Ele quer cumprir um propósito na sua vida. E a pergunta nesta noite é: estamos ouvindo a voz de Deus? Ou apenas estamos ocupados demais para responder? É aquilo que eu tinha falado antes, agora não, Senhor, não vou te responder agora, Deus. Eu vou deixar para outra pessoa responder. Eu vou deixar para o meu amigo. Não, Jesus, agora não. Será que os nossos afazeres diários estão sendo mais importantes que servir a Deus? Será que cumprir a vontade do Senhor está ficando em segundo plano? Ah, irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu vivo isso também. Eu vivo na correria do dia a dia. Eu vivo, sabe, acordando e falando assim: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou dar prioridade? Quando nós decidimos voltar com os cultos nas quartas-feiras, eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu já comecei a pensar: meu Deus, me ajuda, porque daqui a pouco as aulas voltam, daqui a pouco o serviço volta, e a gente sai do serviço tão cansado, e às vezes o que você quer é ir para casa. Mas será que eu, pensando nisso, eu vou estar priorizando a vontade do Senhor, sendo que eu sei que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, sendo que eu sei que no mundo tem tantas pessoas precisando ainda de conhecer a Deus? E será que eu vou ficar pensando no meu descanso agora? Nós precisamos sim descansar, claro que precisamos, mas nós também precisamos priorizar as coisas de Deus e não deixar que as coisas do Senhor fiquem em segundo plano. Ser escolhido, igreja, não significa ser melhor, de jeito nenhum, mas significa ser disponível, significa ser obediente. O escolhido, ele aceita o chamado, ele vive em relacionamento com Deus, ele assume essa missão com responsabilidade. Em João 15, versículo 16 diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Ser escolhidos não é status. Ah, eu sou líder. Não. Somente a sua responsabilidade. Oh, Deus. É compromisso. É compromisso com as coisas de Deus. E não estou falando sobre posição. É sobre coração alinhado com o Pai. Muitos são chamados para servir, como eu tinha dito.
ungido. Mas poucos servem, infelizmente. Muitos são chamados para orar, mas poucos perseveram na oração. Muitos são chamados à santidade, mas poucos renunciam. Muitos são chamados para viver um propósito, mas poucos permanecem, porque para permanecer exige renúncia. E o que nos torna escolhidos é a nossa resposta diária. Todos os dias você precisa renunciar. Todos os dias você precisa dizer sim para o seu chamado, sim para Deus. Todos os dias você precisa servir. Servir onde você trabalha, servir na sua casa, servir onde você estiver. Servir. Tem horas que às vezes é uma coisa tão simples, gente. Às vezes a gente está na minha casa, às vezes eu vou falar no meu ambiente, no meu convívio. Às vezes o Alex fala assim, não, pega uma água. Aí a mãe fala, pai. Aí eu falo, filha, servir. Lembra que você pegando um copo de água, você está servindo. Então, é servir aonde você estiver. Você precisa perseverar, você precisa renunciar, permanecer, siga em frente. Deus, nesta noite, Ele não está procurando perfeição. Deus está procurando disponibilidade. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Você está disposto? Deus não escolhe os mais capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Glória a Deus. Gideão, ele era inseguro. Davi era totalmente improvável. Pedro era impossível. Maria era uma mulher muito simples. Mas todos eles disseram, eis-me aqui. Deus está chamando você nesta noite. Glória a Deus. Chamando você para um novo nível de compromisso. Deus está te chamando para viver uma vida de santidade, um serviço com propósito. Deus está te chamando nessa noite para um relacionamento mais profundo com Ele. O céu continua te chamando, mas lembre-se que a escolha não é minha, a escolha é sua. Vocês têm apenas ouvido o chamado ou têm vivido como escolhidos? O que Deus tem te chamado para fazer, que ainda não obedeceu? São algumas perguntas que eu estou fazendo, que eu gostaria que você refletisse nesta noite. Lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu gostaria de relatar uma história para vocês também um pouquinho. Lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Lá relata a história de Abrão. Abrão também foi chamado. E ele foi chamado em um momento comum da vida dele. Mas foi com uma ordem extraordinária. Não foi um convite confortável não, tá, gente? Quando Deus chamou Abraão, não foi confortável não. Foi um chamado que exigia 3 palavras importantes. E essas palavras são fé. Abraão precisou ter fé. Abraão precisou ser obediente. E Abraão também precisou renunciar. Quando Deus chamou Abraão,
que muitas vezes Deus não revela o destino, aonde você vai chegar, mas revela quem vai com você. Deus também vai com você. Algumas pessoas também estarão com você. Outras, infelizmente, ficarão pelo caminho. E Deus diz a Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O chamado de Deus na vida de Abraão exige uma saída. E Deus disse: sai. Não há promessa sem movimento, não há avanço sem decisão. Muitas das vezes nós precisamos tomar decisões, e as decisões nós sabemos que não são fáceis. Quando Deus disse sair da terra, sabe o que representa? Representa romper com o passado. Você precisa romper com o seu passado? Deixar o passado para trás? Quando Deus diz sair da parentela, sabe o que representa? Representa romper com dependências emocionais. Eu não estou dizendo que você não possa ter a sua parentela por perto. Não estou dizendo isso. Eu também moro perto da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família. Mas nós temos que tomar cuidado com a dependência emocional. E o que seria a dependência emocional? É quando uma pessoa precisa excessivamente de outra para ser feliz, para sentir feliz e sentir seguro. Isso é dependência emocional. Quando Deus diz sair da casa do Pai, sabe o que representa? Sair representa romper com zonas de conforto. Quem aí, né, não gosta de ficar com o pai, né? Morando às vezes na casa do pai, mas muitas das vezes é importante romper isso e sair da zona de conforto. Deus não estava rejeitando o passado de Abraão, mas Deus estava preparando para algo muito maior. E muitas vezes queremos a bênção, mas nós resistimos à mudança, porque a mudança é difícil, né? A mudança é complicada. A gente já está lá acostumado no nosso mundinho, e quando chega a hora, o momento de mudar, de tomar uma decisão, a gente já começa a ficar apreensivo, preocupado, com medo. Deus não explicou como, quando e onde. Ele apenas diz assim para Abraão: eu te mostrarei. E quantos de nós queremos exigir uma resposta de Deus? Quando Deus diz a Abraão: eu te mostrarei, Abraão tinha que ter o quê? Confiança, né? Confiança e fé. Somente isso e confiança e fé e isso. Isso nos ensina que a fé não precisa de todos os detalhes. Você apenas precisa de ter fé. E eu aprendi uma coisa relacionada à fé. Fé é você dar um passo sem ver o chão. Isso é fé, dar um passo. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai colocar ali o chão para você pisar. Isso eu não tenho dúvida. Você já fechou os olhos? Já tentou caminhar com os olhos fechados? Como é ruim. Você se sente desprotegido, você se sente assim, com medo, né? De cair, você se sente insegura, né? Você acha assim estranho, né? Mas com Deus é assim. Precisamos apenas confiar. Uma coisa é eu falar com você assim: fecha os olhos, caminha, dá 10 passos.
Uma coisa é eu fechar os olhos e dar um passo. Agora é 10, eu caminhar daqui ou naquela parede. Uma coisa é eu falar com você. Outra coisa é Deus. Então confia, tenha fé que o Senhor está o tempo todo cuidando de você, nos mínimos detalhes. E no Novo Testamento, Abraão, lá em Hebreus 11, 8, Abraão é mencionado como exemplo de fé. E está escrito assim, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que iria receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Olha, gente, e saiu sem saber para onde ia. Abraão teve fé, Abraão foi obediente. Nós precisamos obedecer. Muitas das vezes nós precisamos obedecer sem entender. O caminho só se revela enquanto caminhamos. Começa a caminhar e você entenderá a direção de Deus. Abraão não caminhou por vista, caminhou por fé. Se hoje você ainda não consegue caminhar por fé, pede a Deus, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Comece hoje a exercer essa fé. Quando Deus chama Abraão, Ele chamou um homem. Mas Ele chamou um homem, mas Ele logo pensou em uma geração. E Deus diz: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão carregava um propósito eterno. Quando obedecemos a Deus, nossa decisão não afeta apenas a nossa vida, mas de toda a nossa família, nossa descendência e até as pessoas que nunca veremos. Noé também carregava, um grande propósito. E através da obediência de Noé, não foi só ele salvo do dilúvio, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então todos foram salvos, porque Noé decidiu obedecer. A obediência, ela libera a bênção sobre a sua vida. E no versículo 4 diz assim: e foi Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Abraão não discutiu, não negociou, não atrasou, só foi. Tem princípios que são inegociáveis, e um deles é a obediência. Obediência a Deus. A bênção não está apenas no destino, mas no ato de obedecer. Quem obedece pode até enfrentar desafios. Eu não estou falando que vai ser fácil. Desafios enfrentaremos, mas tenha certeza, você jamais vai caminhar sozinho. A história de Abraão traz vários ensinamentos. E no capítulo 17, versículo 5, Deus estabelece a sua aliança com ele, prometendo torná-lo pai de muitas nações. E o seu nome muda de Abrão para Abraão e passa a significar pai exaltado. Antes, Abrão significava pai de uma multidão, enquanto Abraão significa pai exaltado. E nos dias de hoje, Deus continua dizendo: sai. E você nesta noite pode estar me perguntando: sair de onde, Dani? De onde você quer que eu saia? Eu estou muito bem onde eu estou. Eu estou muito bem morando onde eu estou.
estou falando, sabe, sair de quê? Sair do medo. Quantas vezes o medo tem te paralisado? Sair da incredulidade. Muitas das vezes falta fé. Às vezes a gente só acredita vendo. Sair da estagnação. Sair daquilo que tem te prendido. Quando Deus manda sair, é porque Ele já preparou o lugar da promessa. Aleluia! E você precisa de ter fé. Aprendemos que Abraão, ele foi chamado e ele também foi escolhido, pois ele aceitou o desafio e Deus cumpriu o propósito na vida dele. E eu gostaria nesta noite que você guardasse uma frase: onde há obediência, há provisão. Onde há fé, há direção. Onde há renúncia, há recompensa. E eu vou falar novamente essa frase e vocês vão repetir comigo. Onde há obediência, há provisão. Onde há fé, há direção. Onde há renúncia, há recompensa. Não tenha medo de sair, porque quem te chama é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E nesta noite eu convido você a se colocar sobre os seus pés. E nós vamos orar nesta noite, agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor porque Ele tem nos chamado. Não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor. E é o Senhor que nos escolheu nesta noite para vivermos um propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és bom, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos responder a esse chamado, Pai, com obediência, aleluia, aleluia, com entrega, Deus, com fidelidade, Senhor. E nós te adoramos, Senhor, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como escolhidos, aleluia, frutificando, servindo e glorificando o Teu nome, Pai. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado.
Todas as coisas